Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje no Resumos Enem vamos trazer o pensamento de Érico Veríssimo. A aula vai procurar ter um viés fortemente interdisciplinar, trazendo o pensamento de Érico Veríssimo não só naquilo que lhe é mais específico, que é a literatura, mas também em outras áreas como história, geografia, filosofia. E para isso trouxemos um gráfico aqui. O gráfico você pode tirar um print e analisar em uma tela maior, porque é um gráfico bem completo retratando esse aspecto interdisciplinar do pensamento do Érico Veríssimo e que é importante para o aluno do Enem justamente porque o Enem tem esse viés fortemente interdisciplinar, apresentando contextos e temáticas transversais como ética, cidadania, e tudo isso está presente no pensamento do Érico Veríssimo. Então aqui no diagrama, na cor roxa, a parte de literatura é a parte mais comum a Érico Veríssimo. Ele é mais conhecido por ser um escritor. Ele tem um estilo narrativo que evoca principalmente elementos fantásticos, como incidente em Antares, elementos históricos, como o tempo e o vento, dentre outros. Nesse sentido, ele faz uma crítica social nas suas obras, por exemplo, em Incidente em Antares, ele utiliza da filosofia do absurdo, os mortos ressuscitam e fazem contestações e críticas às elites e às classes dominantes. Ele tem aspectos, ainda na literatura, aspectos de regionalismo e universalismo. Isso está bem presente no Tempo e o Vento, onde ele trata ali daquelas gerações ali no Rio Grande do Sul, e tratando de aspectos universais, como aspectos ligados à ética, à moralidade, à justiça. Érico Veríssimo está fortemente associado com o modernismo brasileiro. Ele é, nesse sentido, um herdeiro da Semana de Arte Moderna de 22, que buscou trazer aquilo que havia de mais essencial dentro da literatura, principalmente europeia, e brasilizar, vamos usar esta palavra, adequar aos contextos brasileiros, e Érico Veríssimo fez isso dentro, muito fortemente, do contexto ali do Rio Grande do Sul. Bem, dentro do contexto interdisciplinar, existem vários elementos históricos na obra do Érico Veríssimo. Então, estudar ou ler as narrativas, os livros do Érico Veríssimo, te ajudam no sentido de entender aspectos históricos. E isso melhora a tua capacitação para a apresentação e o feitio de obras na área de humanidades no Enem. Então, quais seriam esses aspectos históricos? Então, basicamente, é uma representação do Brasil no século XX. Ou seja, boa parte da obra do Érico Veríssimo vai trazer um panorama do Brasil no século XX. Contexto político e social nas narrativas. A gente observa muito isso no Incidente em Antares. Ele traz diversos contextos políticos e sociais, e muitas vezes a narrativa, a obra literária, o romance, ele ajuda a entender de uma forma melhor o que muitas vezes a filosofia traz como conceito abstrato, o que muitas vezes a história traz como um fato histórico, mas quando você coloca isso dentro de uma narrativa, o aspecto pedagógico ele melhora. E aí você muitas vezes entende o que muitas vezes não entendeu em filosofia ou nas aulas de história. Por último, ainda aqui na cor azul, referências ao período colonial e à ditadura. Ele faz vários exemplos no Tempo e o Vento, há essas referências coloniais. No Incidente em Antares, há referências a processos autoritários. Então, são aspectos interdisciplinares na área de história. Na cor verde, a gente pode dizer também que o Érico Veríssimo ele tem também uma interdisciplinaridade com temas geográficos. Por quê? Acompanhe aí na cor verde, porque ele traz paisagens do sul do Brasil em O Tempo e o Vento. Então, quando você lê O Tempo e o Vento, você ao mesmo tempo vai acompanhando aquela descrição das paisagens do sul, do Rio Grande do Sul principalmente. Ele traz também, em termos geográficos, uma relação com a identidade gaúcha. Quer dizer, o ser gaúcho ele se apresenta muito fortemente a partir da obra
de Érico Veríssimo. Então, em muitos sentidos, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nos são apresentados a partir da nossa leitura do Érico Veríssimo. Quando nós lemos Érico Veríssimo, a gente tem acesso a esta faixa tão importante do Brasil. Ainda na cor verde, na parte geográfica, um retrato do espaço rural e urbano. Então, no Tempo e o Vento, o espaço rural fica muito proeminente, em outras obras, o espaço urbano. Bem, na cor laranja, o Érico Veríssimo ele também tem aspectos interdisciplinares com relação à sociologia, principalmente na análise das relações de poder. Ele trabalha muito questões de ética, moralidade, também justiça, justiça social, e com isso ele traça muitas relações de poder entre, muitas vezes, opressores e oprimidos nos mais diversos contextos. Nesse sentido, ele fala muito sobre conflitos de classe e de valores. Um valor fundamental que diz respeito a um contexto ético do Érico Veríssimo é a busca pela solidariedade e empatia. Isso ressoa, então, na forma como ele trata esses conflitos de classe. Ele traz também questões de identidade cultural, principalmente dos povos do sul do país. Bem, e por último, na parte em amarelo, há uma forte vinculação. Nós temos uma outra aula que é especificamente a parte de literatura e filosofia. Ele tem uma vinculação muito forte com temas filosóficos. Então, por exemplo, reflexões sobre o tempo e a existência. Ele ressoa muito fortemente temas existencialistas, como a busca pela liberdade e, em sendo livre, a necessidade da escolha e da responsabilização pessoal por essas escolhas. Isso aparece muito no Tempo e o Vento. E é muito próximo isso de Jean-Paul Sartre. No Incidente em Antares, a filosofia do absurdo, muito próxima de Albert Camus, a busca do sentido, do significado da vida, mesmo quando a vida não nos oferece respostas. Reflexões sobre o tempo ressoa muito fortemente com Martin Heidegger, na noção heideggeriana do ser no tempo, o Dasein. Isso também aparece muito fortemente no Érico Veríssimo. Ainda na cor amarela, dilemas éticos e morais dos personagens. Dentro da obra dele, os personagens passam o tempo todo por dilemas éticos e morais, por escolhas difíceis ou até impossíveis. Isso ressoa muito fortemente com o existencialismo, a filosofia da responsabilidade do Jean-Paul Sartre. Ambos, em certo sentido, cada um com as suas diferenças, Jean-Paul Sartre e o Érico Veríssimo, nos ensinam a fugir da má-fé. E por último aqui uma visão humanista e crítica da sociedade. Então ele tem uma visão humanista, a questão do humano é a questão fundamental na obra do Érico Veríssimo, e ele faz críticas à sociedade no sentido de crítica às classes dominantes, crítica às elites, críticas a uma moralidade que muitas vezes é farisaica e que cai na má-fé. Então ele critica essas hipocrisias sociais. Bem, é um pensamento amplo, vasto. Espero que a aula de hoje fomente mais a leitura, principalmente do Tempo e o Vento e o Incidente em Antares, desse grande autor, literato, humanista brasileiro, nascido no Rio Grande do Sul, que é o Érico Veríssimo. Vamos ficando por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal. Obrigado por ter chegado aqui e bons estudos para todos.